Bom dia, queridos. Muito bom dia. Deus abençoe, graça e paz. Manhã de quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, é isso mesmo. Estamos chegando ao término do mês de janeiro, que é amanhã, e também ao final do estudo do livro de Provérbios, que nós fazemos todos os anos. Eu faço a leitura pessoal todos os anos para cada dia. Cada capítulo do livro de Provérbios eu leio a cada dia do primeiro mês do ano. Por quê? São 31 capítulos no livro de Provérbios e 31 dias no mês de janeiro de 2000, desses últimos anos, né? Então, para cada dia um capítulo de Provérbios, para nos dar sabedoria, nos dar instrução acerca da nossa preparação para enfrentarmos o resto do ano, né? Com sabedoria. E hoje nós estaremos meditando em cima do capítulo 30 do livro de Provérbios para o dia 30 de janeiro. E o capítulo 30 fala diretamente sobre a instrução, a sabedoria que instrui na palavra de Deus. Isso é interessante demais hoje, né? Então convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 30, que hoje estaremos meditando sobre este capítulo. É o capítulo que mostra a sabedoria instruindo acerca da palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, continua nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todos os males. Muito obrigado, Pai, pela noite de descanso. Obrigado, Deus, pela tua proteção, pela tua direção. Obrigado pela sua misericórdia, que renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida de toda a minha família, dos meus parentes, meus amigos, da comunidade cristã que eu faço parte. Coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de contenda, de inveja, todo espírito de vício, de prostituição, ó Pai. Sejamos todos nós libertos, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo dentro de nós, para que possamos declarar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, muito obrigado, Pai. Abençoado seja este dia diante do Senhor. Amém e graças a Deus. Muito bem, capítulo 30 do livro de Provérbios, que fala sobre a sabedoria que instrui acerca da palavra de Deus, né? E logo aqui no versículo 1 ao 4, diz assim, abre aspas, palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Atiel e Itiel a Urca. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento de santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Aqui, nesses 4 versículos de Provérbios 30, é impossível olhar para o universo com sua beleza e sua complexidade. Podemos dizer assim, é uma complexidade inescrutável. Isso tudo olhando para o nosso universo à nossa volta, é impossível ver e não se curvar diante do Criador de tudo isso. Então o autor aqui desse Provérbios 30, né, Agur, ele demonstra desde o início a sua humildade, rejeitando todas as formas de arrogância com a eloquência singular. E ele abre esse seu texto com perguntas retóricas para exaltar a grandeza do Deus Criador. Não a grandeza dos feitos humanos, mas a grandeza do seu Criador. Hoje nós temos visto muitas pessoas que se exaltam. E lá eu acho que é 2 Coríntios 10, 17, 18 ou 18, 19, deixa eu conferir aqui, né? Que nos diz que não é aprovado por Deus
2 Coríntios 10, 17 e 18. Não é aprovado por Deus aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? E no versículo 5 e 6 diz assim, abre aspas, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não acrescentar nada na palavra de Deus. Achismos. Um tempo atrás, aqui no Brasil, né? Você que está me acompanhando fora do Brasil, mas um tempo atrás aqui no Brasil, um líder, ele citou que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Ela renova-se a cada manhã. Mas atualizada, a mesma palavra que foi proferida aqui 700 anos antes de Cristo, é a mesma que eu estou lendo hoje. E ela cai bem nos nossos dias. Então esses versículos aqui, 5 e 6, destacam 3 verdades acerca da palavra de Deus. Ou seja, a natureza da palavra de Deus é pura, não existe contaminação ou impureza. A segunda verdade é que a palavra de Deus na nossa vida é escudo e arma de combate. E a terceira verdade destacada aqui pelo texto, é a completude da palavra. Ela não é somente pura, mas ela é completa, a completude da palavra. Ou seja, ele mostra aqui a inerrância bíblica da palavra de Deus. Versículos 5 e 6 do livro de Provérbios. Versículo 7 ao 9 diz assim, abre aspas, 2 coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue. E não venha a dizer, quem é, Senhor? Ou que, empobrecendo, não venhas a furtar e tome o nome de Deus em vão. Esses 3 versículos, 7, 8 e 9 aqui, apresenta 2 desejos do escritor antes de morrer. Primeiro desejo é ser livre da falsidade e da mentira. E o segundo desejo é não profanar o nome de Deus, seja pela riqueza, seja pela pobreza. Tanto a riqueza exorbitante como a pobreza profunda são armadilhas para a alma. Vejamos o caso de Jó. Jó foi o homem mais rico da sua época do Oriente e também foi o mais pobre e miserável. Ele viveu os dois, mas em nenhum desses momentos, ele profanou o nome de Deus. Quando ele era o mais rico, ele oferecia sacrifício pela sua família. E quando ele era o mais pobre, ele disse, nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Nos dois ele glorificou a Deus. Versículo 10, isolado, diz assim, não acuses o servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques culpado. Expor um empregado ao vexame diante do seu patrão é crueldade. Às vezes quando você chega na loja, achando que é o dono do mundo, eu conheço algumas pessoas arrogantes, né? Que acham porque tem uma faculdade, tem isso e aquilo, é muito altivo, né? Eu lembro, aconteceu comigo outro dia, e eu fui dar aula num determinado lugar e tinha uma pessoa lá que era arrogante porque ela tinha feito uma faculdade e tinha uma profissão devido a isso aí. E falando e tal, e eu ia dar aula para ela, mas ela, antes de começar a aula, ela queria me dar aula, né? Aí depois, quando ela entrou na sala e eu expus o meu currículo, aí ela olhou assim para mim, por quê? Né? Eu falo sempre para minha esposa e para meu filho, eu falo daquilo que eu aprendi e aquilo do que eu vivi, né? A parte de formação acadêmica, eu sou formado em filosofia, sou formado em biologia, sou membro do Conselho Regional e Federal de Biologia, sou biólogo, né? Sou formado em física. Nessas 3 formações aqui eu tenho pós-graduação, tenho 2 especializações em biologia, tenho uma especialização em filosofia,
tenho uma especialização na área de física e matemática, de cálculos, tenho 2 bacharel em teologia, tenho 2 mestrados e um doutorado. Aí ele olhou aquele meu currículo assim e falou... Aí ele começou a me chamar de professor. Né? Aí ele pegou os livros que ele ia estudar, não tinha pego ainda, ele olhou, era de minha autoria também. Aí ele falou, o senhor, aí me chamou de senhor. Né? Então, esse versículo 10 diz, não exponha os humildes à vergonha. E eu vi nesse aluno lá que ele estava querendo expor os outros que estavam ali. E os outros que estavam ali, um era engenheiro e o outro era médico. Mas eles se achavam melhor. Então nós temos que ter esse cuidado, sermos vigilantes para a nossa arrogância não machucar o próximo. Bom, versículo 11 até o 14 diz assim, abre aspas. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Esse texto aqui apresenta 4 situações, 4 facetas da arrogância, que eu acabei de falar aqui do versículo 10. Esse aqui apresenta 4 facetas da arrogância. A primeira delas tem origem em uma infância ímpia. Ou seja, ele não aprendeu em casa com exemplos bons. A melhor maneira de você ensinar uma criança ou ensinar alguém é pelo exemplo. A segunda situação, a segunda faceta do orgulhoso é ter uma atitude desfocada, desproporcionada a seus próprios olhos. A terceira leva o altivo a corromper a sua relação com o mundo ao redor, com as pessoas ao seu redor, porque ele se acha bom demais para aquele povo que está ali. E a quarta faceta da arrogância é levar o altivo a corromper sua relação com aqueles que ele julga inferior. Tem pessoas que vai se julgar sempre superior aos outros. Sempre. Sabe? E isso é terrível. E é uma característica pessoal e você tem que lidar com isso. E para você lidar com esse tipo de pessoa, você tem que ter o quê? Sabedoria. E é a sabedoria de Deus que nos torna humildes. E lembre-se que a humildade precede a honra. Amém? Versículos 15 e 16 diz assim, abre aspas. A sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dá, que é Dadá, né? Dá e Dá. Estas 3 coisas nunca se fartam. E com a quarta nunca dizem, basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem, basta. Então aqui nós vemos um comentário severo e podemos dizer também até amargo acerca da insaciabilidade. A ganância incansável é ilustrada por uma sanguessuga. Ou seja, ela suga todo o sangue, mas nunca se satisfaz. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm. Querem sempre mais, mais e mais. Chegando a um ponto de ter inveja do próximo. Não se alegram com o que possui e entristecem-se pelo que não tem, mas pelo que o outro tem e ele não tem. Então aí nasce a inveja. A inveja não é ter a mesma coisa que o outro tem. É ter o que ele tem, para ele ficar sem nada. Esse é o invejoso. É tomar aquilo que é do próximo. No versículo 17, diz assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos de ribeiro os arrancarão, e os filhos da águia os comerão. Aqui fala sobre o castigo do filho arrogante. A relação entre pais e filhos devem sempre ser marcadas pelo amor, afeto, respeito e gratidão. Em nenhuma relação é aceitável que exista zombaria, desprezo, principalmente dentro da própria casa.
A família deve ser um lugar de vida e não o corredor da morte. Mas infelizmente nós estamos vendo tempos em que os filhos estão se afastando muito dos pais. Se afastando muito dos pais. Né? Esquecem de todo o sacrifício que os pais fizeram por eles. Sabe? E estão se afastando. Os irmãos nem se falam, né? Versículo 18 e 19 diz, abre aspas, estas 3 coisas me maravilham, e 4 há que não conheço. O caminho da água no ar, o caminho da cobra na rocha, na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Isso aqui trata de 4 mistérios da vida, né? Mais uma advertência, aqui também nós temos mais uma advertência quadrupla, vamos dizer assim. E dessa vez as partes são ligadas por uma admiração profunda diante dos eventos do dia a dia. Os antigos, eles costumavam ser melhores observadores do que nós. Tanto é que as grandes invenções que nós temos hoje não é desta geração, né? Esta geração é uma geração de aperfeiçoamento, mas a criação, tudo vem lá de trás. Então hoje nós temos muitos aperfeiçoamentos. Então os antigos costumavam ser melhores observadores do que nós. Eles tinham menos pressa, eram mais abstraídos e questionadores. A correria em que nós vivemos hoje, muitas das vezes, nos priva de observar corretamente o mundo. O autor aqui, ele claramente está refletindo acerca dos mistérios e da conveniência do mundo à sua volta. Hoje, a correria é tão rápida que você for conversar com um adolescente, você nem entende o que é que ele está falando. E se for ler o que ele escreve, é muita abreviatura. Aquela correria, muito excesso de informação, tanto para receber como para passar. No versículo 20 diz assim, o caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Então aqui fala diretamente de um contraste. Ela faz o mal e diz que para ela não está fazendo mal. Então esse versículo contrasta justamente com o versículo anterior que nós lemos, o 18 e 19, dos quatro mistérios da vida. Aqui tem um contraste com o belo e fascinante caminho de algo que seria comum com a moça, mas nós vemos o caminho da adúltera que é privado da consciência da pureza. Então nós temos esse versículo 20 aqui, justamente isso, a pessoa que faz a impureza e acha que não fez nada de mal. Como muitas pessoas hoje querem justificar os seus erros. Eu falo sempre, eu comento aqui em casa que eu aprendi com alguém há muitos anos atrás, né? Quando eu embarquei no navio lá, isso nos anos 80, quando eu embarquei no navio depois do curso de cabo, e tinha um sargento lá, um sargentão, né? Para meu encarregado, eu era da oficina de tubulação do navio, né? Sol, aquela coisa toda, e ele dizia assim, olha, o preguiçoso, ele conversa mais do que faz. Ele não faz e chega cheio de conversa, cheio de história. A tarefa é para fazer assim, 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 vamos lá fazer. E ele dizia que o preguiçoso ficava argumentando e não fazia, e os outros acabavam fazendo por ele. E eu aprendi e trouxe isso para a minha vida, eu falo para os meus filhos em casa, né? Então, nós temos que ter atividade e atitude de cristão, de homem e de mulheres de Deus, ponto. Se ensina ou não. No versículo 20 ao 23, diz assim, por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não podem suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando vive na fartura. Pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. A Bíblia se deleita em
reviravoltas frutíferas do destino, vamos dizer assim, mas não do valor de alguns, de algo, né? Ou alguns pretensiosos que querem mais do que são. Quer dar um passo maior do que sua perna pode alcançar. Né? Ou seja, no verão preparam sua comida. Os coelhos são, vamos dizer assim, um povo, seres débil, vamos dizer assim. Contudo, ele põe a sua casa num lugar seguro. Já viram as tocas do coelho? Ele coloca num lugar seguro. Os gafanhotos, eles não têm rei. Contudo, saem em bandos e se repartem, e à frente deles há sempre um líder. Assim como as aves que vocês olham voando no céu, de vez em quando há um revezamento de um líder ali na frente para manter o rumo. A aranha se pendura com as mãos. E onde é que nós temos aranha? Em palácios, em casas limpas ou sujas. As aranhas estão em todos os lugares e elas se seguram com as próprias mãos. Então, esse versículo aqui que nós lemos, o 21, 23, fala dessas 4 coisas intoleráveis na vida. Então, precisamos aprender com a palavra de Deus a fazermos o melhor. Como a Bíblia nos ensina a fazer, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Tem muita gente viajando na terra de Nárnia nos dias de hoje. Versículo 29 ao 31 diz assim: estes 3 têm um bom andar e 4 passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode também, e o rei, a quem não se pode resistir. Aqui fala de 4 coisas nobres, esses versículos 29 ao 31. Então o sábio utiliza de 4 figuras aqui nesse capítulo, nesses versículos 29 ao 31. O escritor aqui utiliza de 4 figuras que não possuem um significado moral evidente, porém acredita-se que seja um lembrete de que outros, além do rei, pode ter um forte destino. O rei, o ser humano que ele é rei, ele tem seus servos. O rei leão, que domina na sua região, no seu habitat, ele também tem seus servos. E assim, até uma baleia tem seus servos, né? Você observa a baleia nadando e outros peixinhos, né? Limpando a couraça da baleia. Até um tubarão tem seus servos. Então aqui fala de coisas nobres no reino animal, né? Versículo 32 ao 33 fala assim: se procedestes loucamente, exaltando-se, e se planejastes o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim a força da ira produz contenda. O que é que ele quer dizer aqui, versículo 32 e 33? Que a humildade evita tragédia. Você já viu algumas brigas de trânsito que começam por nada? A humildade evita tragédia. Então esse trecho apresenta um único propósito: nos alertar para o fato de que a humildade purificadora evita tragédias na sociedade humana. Enquanto o insensato e arrogante se exalta acima dos demais e acaba por provocar tragédias e contendas, a sabedoria se veste de humildade e desfruta da paz. Mas a insensatez, ela se veste com arrogância, e essa arrogância colhe problemas. É melhor ter um empregado, um funcionário satisfeito, do que um funcionário improdutivo. E a arrogância do patrão muitas das vezes faz isso aí. Em vez de ter um funcionário satisfeito, vai ter um funcionário improdutivo, sem criatividade. Tá bom? E assim também em casa com os nossos filhos. Melhor ter os filhos satisfeitos do que
sem criatividade, improdutivo. E assim é no reino de Deus também. Amém? Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando. Dê uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera. Que seus dias sejam também alegres, abençoados e prósperos. E busque na palavra de Deus, porque ela nos dá instrução para tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós entregamos, tudo aquilo que nós recebemos, e por tudo aquilo que nós somos e queremos ser. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.